teve uma série agora, as próximas perguntas que vocês trouxeram aqui para essa entrevista, elas têm muito a ver com isso, com termos que se usam para pensar as possibilidades de diversidade de forma de expressar a sexualidade de cada um, né? Então, primeiro, qual seria essa diferença entre orientação sexual e identidade de gênero? Identidade de gênero é basicamente como eu me identifico em relação ao meu gênero, né? Então, eu me identifico como homem, como mulher, ou ainda nem como homem ou nem como mulher, né? A identidade de gênero, a gente diz assim, quando a pessoa nasce, a pessoa já ganha automático, sem pedir uma identidade de gênero, né? Então, normalmente, o médico, a família olham lá, nasceu com uma vagina, é uma mulher, nasceu com um pênis, é um homem. Essa designação que te dão quando tu nasce, ela pode ou ser bem sucedida ou mal sucedida. Se ela é, né, pode ser que digam ali, ó, tu é uma mulher e ao longo da tua vida tu perceba, realmente eu me sinto como uma mulher. Aí a gente vai dizer que tu é uma pessoa cisgênero, né? Mas pode ser que não dê certo, pode ser que olhem ali para ti quando tu nasceu e te digam tu é uma mulher e não, tu vai perceber ao longo da tua vida que tu não te sente como uma mulher. Tu te sente muito mais similar ao que seria um homem. E aí tu, nesse caso, tu é uma pessoa trans, né? Então, identidade de gênero é básica. E tem ainda, então, esses são dois polos, né? Homens e mulheres. Mas no meio, aqui correndo, tem várias outras formas de identificação. Então, pessoas não binárias, por exemplo, são pessoas que dizem, olha só, eu não me sinto nem homem, nem mulher, não me sinto confortável com nenhum desses dois rótulos, eu me considero aí nesse espectro, no meio dessa linha, né? A orientação sexual, ela diz respeito a quem tu te sente atraído, né? Então, se tu é uma pessoa heterossexual, tu te sente atraído pelo sexo oposto, pelo gênero oposto, né? Então, uma mulher heterossexual se sente atraída por homens, um homem heterossexual se sente atraído por mulheres. Se tu é uma pessoa homossexual, tu te sente atraída pelo mesmo gênero, né? Então, um homem homossexual se sente atraído por outros homens e uma mulher homossexual por outras mulheres. Ou bissexual, né? Tu pode se sentir atraído pelos dois gêneros. E aí existem ainda outras formas de identificar como tu te sente atraído, né? A questão é que várias dessas categorias, elas são meio engessadas. Então, hoje em dia, surgem novos termos para demonstrar que a sexualidade é bem mais ampla e fluida do que esses termos homem, mulher, hétero e tal querem dizer. A questão é tu te sentir, achar um termo e achar uma maneira de te identificar e falar de ti com que tu te sinta confortável, né? Que a identidade de gênero é o que tu te identifica e a orientação o que te atrai, né? Exatamente. Cuidar para não cair também sempre essa coisa em relação homem-mulher. O que existe para além dessa relação homem-mulher dentro do que eu me identifique, do que eu me atraio, né? E assim, por exemplo, tá? Falar de mim agora. Eu sou uma mulher cis, eu me considero uma mulher cis, ou seja, quando eu nasci falaram lá, ela é uma mulher e eu me considero uma mulher. Mas eu sou uma mulher muito mais masculina que várias outras mulheres. E eu não tenho nenhum problema com isso. E eu acho, porque para mim existem vários jeitos de ser mulher, né? Não tem, a mulher não tem que, né, ser aquela coisa super delicada, feminina. Pelo meu jeito de falar, meu jeito de andar, todo mundo percebe que tem alguma coisa diferente. Mas para mim, ok, né? A gente vê assim que o ser homem e o ser mulher, ele é algo assim muito mais cheio de nuances e de detalhes e de possibilidades do que normalmente a gente, né, nos dizem que tem que ser. Sim. E dentro, então, dessa identificação de gênero e do teu desejo, então, por outras pessoas, a próxima pergunta seria se homossexualidade e bissexualidade são opções, são escolhas da pessoa. Normalmente, as pessoas que dizem que a orientação de gênero é uma escolha são pessoas ligadas a movimentos de direita, a movimentos conservadores, porque qual que é o argumento que essas pessoas usam? Olha, orientação sexual, se tu quer ser gay, ou ser lésbica, ou bissexual, o que tu quiser ser, isso é uma escolha tua. Então, se tu escolheu ser isso aí, agora tu arca com as consequências. Não tem que ter lei nenhuma te protegendo, não tem que ter, a sociedade não tem que ter nenhum cuidado contigo, nem tem que se falar sobre isso na escola. Como tu escolheu, agora tu lida com isso aí. E não é assim, né? Porque não é uma escolha. É muito mais complexo do que isso. Né? Mais uma vez, usando o meu exemplo, né? Eu sou uma mulher lésbica. Eu, em nenhum momento da minha vida, eu parei para dizer assim, olha só, tive uma baita ideia agora, vou ser lésbica, que baita decisão. Isso é uma coisa que eu fui entendendo ao longo da minha vida, demorou um tempo, hoje em dia é muito confortável para mim isso, mas isso não é uma escolha. E para dar uma dica de vídeo, né? Tem um vídeo da Lady Gaga, vocês coloquem no YouTube aí, chamado Born This Way, que a tradução é Nascido Assim.
E ele é um hino gay, né? Esse aí é um... e aí, se vocês ativarem as legendas lá do YouTube, vocês vão ver, a música é basicamente dizendo isso, assim, olha, eu nasci assim, vocês têm que me aceitar, e é isso aí, não tem nada de escolha no que está acontecendo aqui, né? E aí, dentro disso, então, ainda perguntaram como lidar com um transexual, e aí acho que, eu não sei, eu vejo algumas questões dessa questão, acho que tu pode explorar um pouco melhor, e o que seria pansexualidade, para quase encerrando aqui a nossa entrevista. Bom, primeiro essa, né, como lidar, eu entendo que tem um estranhamento inicial, né? Eu não sou uma pessoa trans, então quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que eu fiz, eu vou perguntar para um amigo meu que é trans. Aí eu mandei essa pergunta para um amigo meu, que é um homem trans, e eu acho que esse é o primeiro passo, assim, né? A gente entender que a nossa perspectiva ela não pode ser universal. E, assim, esse processo de perceber que, olha só, o gênero que disseram que eu tenho, eu não me sinto confortável com ele, é um processo bem complicado, né? A pessoa já está passando por várias questões ali. Assumir isso perante a sociedade é um ato de coragem. Então, acho que a coisa, assim, isso meu amigo esse me pediu para falar, a gente tem que estar disposto a entender realidades diferentes, mesmo que a gente não compreenda totalmente essa realidade. E, assim, uma coisa fundamental, respeita e aceita o que a pessoa está dizendo sobre si mesma. Então, se aquela pessoa está dizendo assim, olha, eu sei que podem ter várias questões que tu não entende, mas eu sou um homem ou eu sou uma mulher, talvez tu vai compreender isso completamente depois, mas simplesmente aceita, né? Eu já tive um caso de estar fazendo a chamada, chamar o nome de uma menina e ver assim, eu não se sentia muito confortável com aquilo, chamei ela, olha aqui, tu quer que eu te chame assim? Não, Sora. Então, então eu já não vou chamar. O nome na chamada está escrito esse, mas não vou te chamar assim, porque tu não gosta. E tu me dizer que tu não te sente confortável já basta para eu respeitar o jeito que tu escolheu viver a tua vida. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Essa pergunta, como lidar, é muito tirar o como lidar, mas pensar que se livrar um pouquinho dessas classificações, né? Entender que cada um tem um limite da escolha alheia que a gente não tem como interferir. A gente só simplesmente, entende que são perspectivas e forma de lidar com a sua sexualidade diferente da tua, né? Exato, exato. E sobre pansexualidade, que foi outra pergunta. É verdade, tá. Pois é, como eu estava falando lá quando a gente falou de identidade de gênero, o gênero, ele normalmente as pessoas tratam de uma maneira binária, né? Binário quer dizer dois, então, assim, homens e mulheres, né? E as pessoas pansexuais, elas negam um pouco que o gênero seja binário, né? Então, as pessoas pansexuais, elas dizem, olha, eu posso me sentir atraída por homens, por mulheres, por pessoas não binárias, ou seja, pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Por isso que se diferencia de bissexual, né? A pessoa que se diz bissexual, normalmente ela quer dizer que ela se sente atraída por homens e por mulheres, né? E a pessoa pansexual não, além de se sentir atraída por homens e por mulheres, ela se sente atraída por pessoas que não têm uma identificação de gênero homem ou mulher, né? O que está no meio aí dessa linha entre o homem e mulher, ela também pode se sentir atraída, mais ou menos isso, né? Então, para finalizar com as perguntas de vocês, qual a relação, então, da desigualdade de gênero com dessa sociedade patriarcal que a gente vive, então, que reproduz uma sociedade machista? Qual é a relação disso com os preconceitos que se tem quanto à sexualidade de algumas pessoas? E qual seria uma forma eficaz, então, de fazer com que esse preconceito diminua cada vez mais? Um pouco assim, a relação, acho que a gente já falou um pouco antes, assim, né? A sociedade patriarcal é a sociedade em que os homens são mais valorizados do que as mulheres, é uma sociedade em que a heterossexualidade é mais valorizada do que outras expressões de desejo. E isso tem a ver com os preconceitos, né? Então, não é à toa que quando às vezes vão xingar, o cara xinga, ô, mulherzinha, né? Por quê? Porque se parte da perspectiva que ser mulher é ruim. Né? Ou quando vai xingar bicha, viado, sapatão, né? Se parte da perspectiva que ser qualquer uma dessas coisas é algo ruim. E qual que é a melhor forma de lidar? Eu vejo assim, tem dois grandes caminhos, né? Que eles têm que se encontrar em um momento. Um é uma questão da tua vida pessoal. Então, por exemplo, decidir que na tua vida pessoal tu não vai usar termos
para se referir às mulheres, aos gays, às lésbicas, que são pejorativos, como xingamentos, né? E isso é um esforço, porque tu passa escutando isso a tua vida inteira, a tendência é tu reproduzir. Então, é um esforço de consciência, né? Quando tu vai falar a palavra, não, peraí, não quero ser essa pessoa, né? Quando tu escuta outra pessoa falando, tu também pode reprovar isso, né? Mesmo que tu não seja gay, lésbica ou qualquer coisa, né? Tu pode adotar uma postura ética perante a vida, que é de dizer, olha, eu quero ser uma pessoa muito mais tolerante que o resto da sociedade. Isso é um movimento pessoal, né? E outro movimento é um movimento mais social, mais político, da gente começar a eleger e lidar com... Qual é a esfera que a gente pode dizer, né, escolher nossa representação? A esfera política é baseada no voto, né? Então, quando a gente vai votar em alguém e tal, a gente vai ter eleição aí daqui a um mês, né, mais ou menos. Tem algum candidato falando em questões de gênero? Tem algum candidato falando de coisas relacionadas à sexualidade? Vou prestar atenção no que ele está falando. Então, no último debate lá, eu não vou citar nome de candidato nenhum, mas teve candidato dizendo... uma candidata dizendo que tinha interesse em construir, por exemplo, moradias para as mulheres que eram vítimas de agressão. Isso é prestar atenção à agressão dentro de casa, né? Isso é prestar atenção nas relações de gênero, porque é tu dizer, olha, esse não é um problema pessoal da mulher que está agredida em casa, é um problema da sociedade inteira. Então a gente tem que lidar com isso. E teve candidato dizendo assim, tu não serve porque a tua mulher manda em ti. Isso é uma postura horrível, né? É uma postura que parte do princípio que homens têm que mandar e mulheres têm que obedecer. Então a gente tem que começar a prestar atenção, tanto na minha esfera pessoal, quanto na esfera pública maior, que é a esfera da política aí, né? É isso. Então tá, eu queria agradecer, eu enquanto prof, e em nome de toda a turma 304, da tua disponibilidade de vir aqui, né, já que estudo o tema aí, e tem esse engajamento para a gente tentar combater esse tipo de preconceitos relacionados a gênero e sexualidade. Então, agradecer com um enorme carinho por ter vindo. Muito obrigado. Gente, obrigada. Então, muito obrigada pelas perguntas também. Espero que tenham se sentido contemplados. No nosso primeiro bloco de perguntas, teremos mais 2 com as perguntas de vocês. E vou passar uma atividade sobre isso, que as instruções estão no corpo da atividade. Abraços. Tchau. Vai.